Boa tarde, só também começa agora no serviço informativo Mundo Record News. O Primeiro-Ministro acaba de anunciar que a retoma de ligações aéreas e marítimas nacionais certamente para dia 15 de julho. Relativamente a ilhas de Santiago e Sal, certamente ser exigido testes rápidos para pôr e viajar. Quanto a ligações internacionais, Ulisses Correia e Silva está adiante que, no momento próprio, está bem falar qualquer data e condições para a retoma. É preciso que as pessoas colaborem mais com a proteção da sua própria saúde e a saúde dos outros, quer para a proteção à saúde, quer para o relançamento da atividade económica. A continuação do crescimento de casos positivos da Covid-19, particularmente na Praia e na Ilha do Sal, põe em causa a economia do país, dificulta a abertura de voos internacionais e a circulação de pessoas para o estrangeiro. Temos todos que dar o máximo para baixar os níveis de transmissão do vírus. Como previsto no plano de desconfinamento, a partir do dia 15 de julho são retomadas as viagens aéreas interilhas e marítimas entre todas as ilhas para o transporte de passageiros. Vamos retomar as viagens com precauções acrescidas, precauções de controlo sanitário. Um conjunto de medidas foram atempadamente adotadas e aprovadas, como o uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura, higienização e formulário de vigilância sanitária. Os portos e os aeroportos, as transportadoras aéreas e marítimas estão sujeitos a rigorosas medidas de segurança sanitária. Considerando a evolução das recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional, da Associação Internacional dos Transportes Aéreos, da Agência Europeia para a Segurança Aérea e da Organização Marítima Internacional, considerando a situação das ilhas de Santiago e do Sal, atualmente com elevada transmissão comunitária. Considerando esta situação, é introduzida como medida adicional de proteção a exigência de testes rápidos. Quer dizer que pessoas que se desloquem de Santiago ou da Ilha do Sal para outras ilhas têm que apresentar no check-in teste de despiste de Covid-19 com resultado negativo, efetuado nas 72 horas que antecedem a viagem. Condições estão criadas para que os testes sejam realizados em todas as delegacias de saúde destas duas ilhas, Santiago e Sal, evitando assim a deslocação de pessoas para um único centro para realizarem o teste. Laboratórios privados, certificados pela entidade reguladora independente de saúde, mediante protocolo definido pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, poderão realizar testes, criando assim mais alternativas de oferta aos utentes. No momento próprio, serão definidas as condições e a data de retoma dos voos internacionais de passageiros. Quanto a cuidados para pessoas com SARS-CoV-2 e que a maioria em situações críticas acaba para falecer, diretor de Serviço de Prevenção e Controle de Doenças está esclarecido que há um cuidado especial para esse doente, não cima em outros países desenvolvidos, mas há todo um tratamento feito e que cada um reage a sua maneira à medicação. Pensamos que vamos ter conhecimento de mais casos porque a epidemia, a pandemia em Cabo Verde está em curso, não é? Portanto, mais testes estão a ser feitos, vamos conhecendo todos os dias há resultados de casos novos, portanto, esse número provavelmente irá aumentar nos próximos tempos, embora não saibamos ainda dizer para quanto e de que forma. E mais um vez, nota trazer que autoridades sanitárias apelam a pessoas a respeito de orientações para termos de acompanhamento de enterros, independentemente de ser ou não de Covid. Nós damos as orientações e todas as recomendações e esperamos que as pessoas cumpram.
Assim, da mesma forma também que todas as vezes que há um óbito, nós fazemos o reforço da necessidade das pessoas terem em consideração que esta, infelizmente, não é uma altura para estarmos a participar de enterros, para ir dar pêsames. Infelizmente, esta situação não nos permite ter essas atitudes e as famílias enlutadas deverão entender porque a situação é esta, não é? Portanto, as pessoas também têm o seu papel. Quando morre alguém, devemos evitar ir a enterros e ir dar pêsames, fazer visitas, porque, embora há todo um aspecto cultural, e entendemos isso, mas esta é uma situação especial. Portanto, mais uma vez, apelamos às pessoas que quando há mortes, independentemente de se é um caso de Covid ou não, as pessoas devem tomar muito cuidado, porque, como se tem dito aqui, devemos evitar as situações de aglomeração de pessoas, devemos observar a questão do distanciamento físico, tudo para evitar esse tipo de situação. Portanto, fazemos mais uma vez o apelo que nessas situações de mortes, sabemos que há o fator cultural que é muito forte, mas esta é uma situação especial. Estamos a pedir mais uma vez que as pessoas evitem a participar dos enterros e de pêsames, porque estão a expor-se a determinadas situações que poderão constituir um risco. E mais um vez, nota trazer que autoridades sanitárias apelam a pessoas a respeito de orientações para termos de acompanhamento de enterros, independentemente de ser ou não de Covid. Para já não sabemos como é que cada um irá reagir à infecção. Cada um tem a sua forma, há fatores que condicionam a evolução da infecção, portanto não temos como fazer essa previsão. Mas uma vez instalada a reação inflamatória, ela é tal que, apesar das medidas que são feitas, a pessoa não consegue resistir e acaba por falecer. Tanto é que nós dissemos há dias, repare, em países como França, Itália, Espanha, que têm sistemas de saúde robustos e que, entretanto, várias pessoas acabaram por falecer em decorrência das complicações da doença, mesmo com as condições que tinham nesses países desenvolvidos. Mas, portanto, a questão de ter cuidados intensivos é importante, mas não dá garantias de que a pessoa irá sobreviver, não nos dá 100% de garantias de que irá sobreviver. Vai depender também da reação do organismo dessa pessoa à infecção. Apesar de nós não termos os cuidados intensivos da forma como existem em outros países, espaços identificados e todo o serviço montado como deve ser, existem cuidados, podemos dizer, parecidos. Existem ventiladores, existem os medicamentos, existem médicos especialistas, enfermeiros com formação também específica na área de cuidados intensivos e toda uma equipa, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, toda uma equipa que trabalha em prol disso. Não há um serviço de cuidados intensivos, mas existem cuidados especiais que se aproximam disso, né? No Tobai Pangola, onde o Ministério de Saúde anuncia testagem de 1000 pessoas no mercado de Luanda para despiste de Covid-19 em lugares de grande concentração. Com 65 anos, Dona Albina, aposentada, saiu de Viana, local onde mora, até aqui no Gameca Direita, para fazer o teste da Covid-19. A senhora diz que, devido à idade e o impacto de outras doenças, decidiu também fazer o teste. Porque esse dia também tive adoecedor de ouvido, cabeça. É melhor mesmo vir testar, às vezes não é. Enquanto isso, do outro lado, duas mulheres confiantes. Uma feliz por ter o teste negativo e a outra indiferente com o resultado. Se testar, vou fazer o quê? A doença está no país? Negativo, mamãe. Eu salvo a minha família. Hoje, a equipa do Ministério da Saúde deu início às testagens massivas aqui no mercado do Catintum. Os testes foram rápidos, com resultados na hora. Este teste é um teste serológico, um teste rápido, aprovados pela FDA, são os testes da Abbott, e que também já têm o agreement da Organização Mundial de Saúde.
O resultado funciona da seguinte maneira. Se a seta calhar na letra C, que significa controle, quer dizer que o paciente não está infectado e que o teste correu bem. Mas se parar na letra G, implica dizer que o paciente já teve contacto com o vírus, mas tem um bom estado imunológico e o seu próprio organismo está a combater o vírus. Mas se parar na letra M, quer dizer que o paciente está infectado. O evento reduziu as enchentes habituais, aqui logo na entrada do mercado. Mas embora tenha acontecido no interior da praça, os populares fizeram fileiras para serem testados. Nós vamos tomar as medidas de saúde pública. Se forem muitos casos, depois de confirmados, tem que se fechar, tem que se desinfetar, fazer a desinfecção e também sensibilizar as pessoas. Enquanto isto, do outro lado da praça, nos deparamos com o mesmo cenário de sempre. Enchentes que rompem as regras do distanciamento social. A maioria agora usa máscaras, porém de forma errada. Já Moçambique registra mais uma morte para Covid-19. Mais uma pessoa perdeu a vida no nosso país devido à infecção por Covid-19. A vítima de 54 anos de idade sofria também de outras doenças crônicas associadas à pandemia viral. Infelizmente, gostaríamos de reportar aqui a ocorrência de mais um óbito. É um doente nosso que estava internado e teve óbito devido ao Covid-19. Esclarecendo um pouco mais sobre as características deste nosso paciente que infelizmente faleceu. É um indivíduo de 54 anos de idade, de sexo masculino, admitido no Hospital Geral de Quilimane no dia 2 de 7 de 2020, com um quadro de complicação de doença crônica. Moçambique registrou igualmente mais 21 casos positivos de Covid-19, resultantes de testes dos setores público e privado que cumulativamente testaram 1.002 pessoas nas últimas 24 horas. O cumulativo de recuperados é de 349 óbitos por coronavírus. O país tem 741 casos ativos de Covid-19 distribuídos em diferentes províncias. Cabo Delgado conta com 183, Niassa 12, Nampula 247, Zambésia 34 casos ativos, província de Tete 15, Manica 15 casos, Sofala 18, província de Inhambane 29 casos ativos, Gaza 15, província de Maputo 107, cidade de Maputo conta com 109 casos ativos. Ainda em Moçambique, Cabo Delgado se prepara para a reabertura de escolas. O governo marcou 27 de julho corrente como data para o reinício das aulas, depois de 4 meses de encerramento devido à pandemia da Covid-19. Em Cabo Delgado, os preparativos decorrem de modo a que até lá todas as condições estejam criadas para que esse retorno às aulas respeite as medidas preventivas contra o novo coronavírus. Para além de requalificação de alguns estabelecimentos de ensino, os professores beneficiarão ainda esta semana de uma formação para lidar com os estudantes no contexto da Covid-19. Vai ter que ser feita uma formação a 35 professores, diretores de escolas e inspetores ao nível da educação, naquilo que vai ser a matéria para a prevenção da Covid e disseminação dessa mensagem ao nível das escolas. E esse grupo vai garantir a formação dos demais numa modalidade de formação em trabalho. Alguns estabelecimentos de ensino na província albergavam centro de internamento da Covid-19, mas para permitir que a retoma das aulas tenha lugar nessas escolas, os referidos centros serão transferidos para outros locais. E o presidente residente da ONU termina sua missão na Angola e pede para o país investir na capital humana. Então considera importante garantir a criação de condições para manter segurança alimentar e até pela contribuição de todos para o processo de luta contra a corrupção na Angola. Após 9 anos de trabalho em Angola, Pierre Paulo Baladelli, coordenador residente da ONU, despediu-se do presidente João Lourenço e destacou a necessidade do país investir fortemente no capital humano, independentemente da pandemia. Ficamos um pouco, se me permitem, atrasados desde um ponto de vista de investimento no capital humano. Nos preocupamos muito, talvez, da infraestrutura, mas a infraestrutura não pode funcionar se não há bom recurso humano.
É ainda de opinião que as medidas que o país deve adotar nesta fase vão determinar o impacto na economia e na vida das pessoas. Considera importante garantir a criação de condições para manter a segurança alimentar e trabalhar com os bancos internacionais como forma de criar sustentabilidade da dívida. Porque neste momento a dívida não é sustentável, como é neste momento. Então, há toda uma série de passos, quer de tipo político, quer de tipo estratégico, mas também das famílias para poder criar as condições de superar esta situação. Paulo Baladelli deixa uma chamada de atenção a todos os angolanos, principalmente aos mais jovens, que tem a ver com o cumprimento das medidas estabelecidas pelo governo angolano para travar a transmissão do vírus da Covid-19, reforçando o uso obrigatório das máscaras. No final, o representante não deixou de mencionar a importância de ser um dever de todos dar continuidade no processo de luta contra a corrupção lançado pelo presidente João Lourenço. Tem que ser uma luta onde todos os níveis da sociedade participam, porque sabemos que existe também o tema do suborno e temos que ultrapassar o tema do suborno. Eu não tenho que pagar para entrar no hospital, não tenho que pagar para entrar numa escola, não tenho que pagar para algo que é meu direito. Fica agora com o jornalista Elizabeth Dias para a revista de imprensa com mais notícias do mundo. R7 terá destaque nessa sexta-feira informativa para estudo que identifica fatores de risco para mortes para coronavírus. Pessoas com mais de 80 anos têm 100 vezes mais chance de morte de Covid-19 do que aqueles com menos de 40. Raça e gênero também te influencia. Record Europa avança. Itália proíbe a entrada de viajantes de Brasil e de 12 outros países. Interdição foi feita a países considerados de alto risco de infecção para coronavírus. Euronews traz como destaque: Europa registra novos surtos de Covid-19. Já Al Jazeera da notícia: Hong Kong suspende escolas com aumento de casos de coronavírus. Casos registrados nos Estados Unidos da América, México e África do Sul, enquanto médicos confirmam primeiro caso de coronavírus no noroeste de Síria. Notícias ao minuto traz como manchete: Japão pede retirada de mais de 230 mil pessoas devido a chuvas intensas. VOA te informa: Coreia do Norte e Flamengo está interessada na outra cimeira Trump-Kim. Para o último, Angola te noticia, mas países africanos devem preparar para a aceleração de pandemia. Já a diretora da OMS para a África defende acesso justo a uma futura vacina para a Covid-19, lembrando que com demasiada frequência, países africanos ficam na fim de fila. E é tudo. A partir de 19h30, mais informações com a Edneia Barros. Fica agora com o programa Hoje em Dia.